e sempre fazia com muita alegria. Nós queremos registrar com muita alegria a presença hoje aqui, não apenas do pastor Iraci, da sua esposa, irmã Cineia, mas do seu filho também, que está aqui hoje. Que alegria, que Deus os abençoe grandemente. Prazer, muito grande mesmo. Hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais importantes na Bíblia e na nossa vida. Vamos falar sobre perdão. Isso tem a ver um pouco com família, ou tem a ver muito com família? Muito com família, né? Muito com família. Bem, eu falei que eu contava as histórias, a Rosilane também contava, de vez em quando, algumas histórias, na verdade, né? Eu creio que os irmãos já sabem que há na Bíblia centenas de textos que falam sobre perdão. Só no Antigo Testamento, há cerca de 700 ocorrências de duas palavras que normalmente são traduzidas por perdoar, pelo verbo perdoar. Nassá e salah. No Novo Testamento, o verbo afie-me, que é perdoar, ocorre cerca de 150 vezes nas páginas do Novo Testamento. Sem contar as histórias sobre perdão, que são várias, parábolas que nós temos nos evangelhos. Quando nós buscamos, por exemplo, ver o que Jesus ensinou sobre perdão, ficamos maravilhados. Em Mateus, capítulo 6, versículo 12, o Senhor Jesus Cristo, na oração do Pai Nosso, ele disse que nós deveríamos orar dizendo: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ainda no capítulo 6, do verso 14 ao verso 15, o Senhor Jesus Cristo disse: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Ainda, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, o Senhor Jesus Cristo ensinou sobre perdão, versículos 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes perdoará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Ainda, no próprio capítulo 18, logo depois dessa palavra para Pedro, Mateus registra a parábola que Jesus contou sobre 2 credores. No versículo 23, está escrito assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, tenha compaixão de mim.
Essa é uma das 12 ocorrências que Jesus fala que esse homem pede ao credor compaixão, na verdade. Essa palavra compaixão que só aparece nos lábios de Jesus no Novo Testamento. Então ele diz, tenha compaixão para comigo e tudo te pagarei. E diz-nos o texto bíblico que então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e lhe perdoou a dívida, toda a dívida. Saindo, porém, aquele servo, ele encontrou um dos seus conservos. Um conservo significa um servo também. Mas esse tinha uma dívida não apenas com o senhor, mas tinha dívida com esse conservo, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, tenha compaixão para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Então Jesus conta essa história, né? Ensinando também sobre perdão. Nós temos vários outros textos em Mateus. Temos um texto muito interessante em Marcos, em que Jesus diz no capítulo 11, versículo 24, 26, que quando nós formos orar, se durante a oração nós lembrarmos que precisamos perdoar alguém, nós precisamos exercer o perdão. Então, por isso vos digo, tudo quanto pedirdes orando, crede, o recebereis e tê-lo-eis. Versículo seguinte, o que Jesus disse? E quando estiverdes orando, o que Jesus disse? Perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém. Então, se você tem alguma coisa contra alguém, quando você está orando, é muito interessante esse contexto que Marcos coloca, a lição sobre oração. Ele coloca essa necessidade de perdão no contexto da oração. Quer dizer, quando eu estou orando, se eu lembro, Mateus coloca esse contexto, essa questão da oração, ele coloca num contexto de culto. Quando você vai dar oferta, se você lembrar que alguém tem alguma coisa, se você tem alguma coisa contra alguém, você vai a essa pessoa e perdoa e faz a paz com essa pessoa. Mas Marcos coloca esse assunto, esse tema do perdão, nesse contexto da oração pessoal. Quando você estiver orando, você faça isso. Em Lucas, capítulo 23, versículo 34, nós encontramos Jesus orando. Lucas 23, 34. Na cruz, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Bem, como os irmãos sabem, nós falamos que temos cerca de 150 ocorrências desses temas sobre perdão no Novo Testamento. Confesso aos irmãos que eu li quase todas essas referências, na verdade. Então nós queríamos, em primeiro lugar, mostrar para os irmãos que o perdão é um ensino de quem? De Jesus. É um ensino bíblico, está na Bíblia. Se nós somos o povo da Bíblia, se nós seguimos a Jesus, nós precisamos, na nossa vida, revelar o quê? Perdão. A segunda coisa que nós gostaríamos de falar é que, quando nós perdoamos, não significa que nós estamos aprovando o que a pessoa fez de errado contra nós, ou contra qualquer outra pessoa. Pessoas podem pensar que quando eu perdoo, se eu tenho que perdoar, porque Jesus me ensina a perdoar, me pede que perdoe, significa que eu tenho que aprovar uma coisa errada que a pessoa fez. Não, de maneira alguma. Nós precisamos perdoar as pessoas, mesmo que nós não aprovemos o que as pessoas fizeram. A outra coisa é que nós precisamos perdoar as pessoas, mesmo que elas não peçam perdão.
Isso significa que a pessoa não vai receber o perdão, mas nós já estamos liberando o perdão. A Bíblia nos diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós o quê? Ainda pecadores. Quer dizer, ainda pecadores, ainda fazendo coisas erradas, Deus diz, olha, você tem o meu perdão, você tem o meu amor, você só precisa vir a mim e receber o perdão. Está aqui. O perdão é um presente. Mas a pessoa só recebe o presente quando ela vem e pega o presente. Eu preciso desse, eu aceito o seu presente e recebo o presente. Você, eu, todos nós precisamos de perdoar, mesmo que a pessoa não se arrependa, não peça perdão. Precisamos fazer isto. Precisamos, como Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Deus me ama, sendo eu ainda inimigo dele, agindo contra ele. Eu te perdoo, Washington. Você me perdoa? Perdoa. Você está fazendo coisa, mas eu te perdoo. É mesmo. É mesmo. Deus é assim. Nós precisamos, Jesus ensinou que nós precisamos de pagar o mal com o quê? Com bem. Então, precisamos perdoar. E perdoar significa isto. Nós temos necessidade de perdoar. Como assim? Temos necessidade de perdoar. Por quê? Porque nós vivemos sempre machucando os outros e sendo machucados, ferindo e sendo feridos. E não há lugar onde nós mais ferimos e somos feridos do que aonde? Em casa. Não existe. Somos mais feridos na igreja ou em casa? Em casa. Mais feridos no trabalho ou em casa? Em casa. E como nós ferimos as pessoas? As pessoas na nossa própria casa, e na igreja, e no trabalho, em todos os lugares. Como nós ferimos as pessoas? Nós ferimos com silêncio. Um simples silêncio, nós ferimos uma pessoa. A pessoa fala com a gente, nós não respondemos. Ignoramos a pessoa, não cumprimentamos a pessoa, não falamos o que precisamos falar para as pessoas. Com o nosso silêncio, nós ferimos as pessoas. Nós ferimos as pessoas quando nós não falamos aquilo que nós deveríamos falar. Bom dia. Te amo. Como você está linda. Como você está bonito. Que coisa legal que você fez. Não falamos isso. Quantas vezes você já falou isso hoje? Para a pessoa da sua casa. Que coisa linda. Quantas vezes você já mandou uma mensagem hoje para alguém, para o seu filho, para a sua filha, para o seu cônjuge, dizendo, ó, te amo. Te amo para sempre. Quantas vezes? Para o seu neto, para a sua neta. Para o seu pai, para a sua mãe. Então nós ferimos com o nosso silêncio. E ferimos também com as nossas palavras. Então ferimos com o silêncio e ferimos com as nossas palavras. Quando falamos, você está horrível? E depois de não sei quantos minutos, você está horrível de novo. O de novo a gente não repete, só fala está horrível. Não. Quer dizer,
com uma crítica, como se fosse uma metralhadora. Sempre falando uma coisa, você está atrasado. Você não fez isto. Você não fez aquilo. Não é que você não possa cobrar o outro, mas você não pode só cobrar o outro. E você não pode acordar cobrando o outro, e dormir cobrando o outro, e sentar na mesa cobrando o outro. Você não trouxe o garfo, você não trouxe aquilo, a comida está fria, o café está frio. Você não pode viver assim, na verdade. Porque se você está sempre falando assim, dessa maneira, com essa cobrança, com esse tom, com essa agressividade, você acaba fazendo o que com a pessoa? Ferindo. Quando é que ele vai trabalhar? Ou quando é que ela vai trabalhar, né? Quando é que vai embora para eu ter paz? Ou filho, como eu preciso de ir para a escola? Então nós ferimos quando nós falamos demais, cobramos demais, apontamos os erros demais, excedemos nisto. Então, nós precisamos do perdão, porque nós fazemos o quê? O dia inteiro. Ferimos e somos feridos. Nós precisamos do perdão porque, não apenas por causa do nosso silêncio e da nossa palavra, mas por causa, muitas vezes, da nossa linguagem corporal. O nosso rosto fala. Nossa linguagem corporal. Nosso olhar fala. Não apenas o nosso silêncio pode machucar, ou a nossa palavra pode machucar, mas a linguagem de quê? Do nosso corpo. Quando eu olho para os irmãos, por exemplo, os irmãos estão me mandando uma mensagem com o seu corpo. Quando você olha para o seu filho, para a sua filha, dependendo do seu rosto, do seu olhar, do seu gesto, você está mandando uma mensagem. Pode ser, te odeio, não gosto de você, com seu corpo, com seu rosto. Ou pode ser, te amo, gosto de você, te amo, te quero. Precisamos de perdão por causa de tudo isto, do nosso silêncio, da nossa fala, da nossa linguagem corporal. Corpo fala ou não fala? Fala, né? Maneira como fechamos a porta ou como abrimos a porta. Como apagamos uma luz ou como acendemos uma luz. Como colocamos uma panela no fogão ou como colocamos um prato na mesa ou um garfo. Então, através das nossas ações também, nós podemos ferir as pessoas ou sermos feridos por elas. Por isso é que nós precisamos de perdão. Estive estudando a vida de Jesus sobre este assunto. No Evangelho de Marcos, logo no início, nós encontramos a família de Jesus ferindo a Jesus. O escritor do Evangelho de Marcos diz que a família de Jesus acreditava que Jesus estava fora de si, descontrolado. E diz-nos Marcos que a família de Jesus foi buscar Jesus, prender Jesus. Os escribas e fariseus falaram de Jesus aquilo que a família de Jesus, de acordo com o Evangelho de Marcos, falou de Jesus, está fora de si. Então, quando as pessoas chegam para Jesus e dizem para Jesus, olha, sua família está lá fora, sua mãe, seus irmãos, e te procuram. Jesus sabia o que a sua família já tinha pensado dele e o que os escribas e fariseus já haviam falado dele.
Jesus disse: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? E mostrou: esses que estão aqui, esses são minha família. O evangelista João diz que os irmãos de Jesus não criam nele. O evangelista João diz que os irmãos de Jesus, numa festa, a festa do tabernáculo, disseram para Jesus: por que você não vai lá para Jerusalém? Vá lá, se exibir, mostrar os seus milagres. E Jesus disse para a sua família, para os seus irmãos: ainda não é chegada a minha hora. Mas, na verdade, os irmãos de Jesus estavam cheios de Jesus, queriam a morte dele. Então nós temos a família de Jesus. Quando Jesus foi preso, quando Judas o beija, Jesus diz: amigo, com beijo me traz. Então, Jesus foi ferido pela sua família, foi ferido por amigos, foi ferido pela igreja. Mateus diz que todos os discípulos o abandonaram. Mateus diz isso. Então ele foi ferido pela família, por amigos, pela igreja, pelas autoridades eclesiásticas que dirigiam o templo onde ele foi, onde ele ia, que dirigiam a sinagoga. Então, o povo de Deus feriu Jesus, a igreja, entre aspas, o carral, a convocação, a assembleia do Senhor feriu Jesus. As autoridades judiciais, legislativas, feriram a Jesus, condenaram Jesus. Jesus não tinha cicatrizes apenas físicas para mostrar para Tomé. Jesus tinha cicatrizes não apenas externas, mas cicatrizes internas, feridas internas. Paulo diz que ele trazia no seu corpo, escrevendo aos Gálatas, as marcas de Cristo. Quando nós lemos 1 Coríntios 4, 2 Coríntios 11, ele diz dos açoites que ele levou, das chibatadas, das prisões. Eu imagino quando ele ia se banhar, ia trocar, ele sentia as cicatrizes. E ele precisava de fazer o quê? Perdoar. Jesus olhava as cicatrizes, mas precisava de fazer o quê? Perdoar. Tinha cicatrizes invisíveis aos homens, mas visíveis a ele, a Jesus, a Paulo, e talvez a você também, que está aqui. Talvez você não tenha cicatriz no seu corpo, mas tenha na sua memória, na sua lembrança, no seu coração. Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo fala sobre a importância de perdoar. Muito obrigado aos irmãos, irmão Eustáquio, aos demais irmãos que estão na mídia. Paulo diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 32, o apóstolo Paulo fala a mesma coisa. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos. E fazendo o quê? Perdoando-vos uns aos outros. Me faltaria tempo para citar todos os textos em que Paulo, Pedro, Jesus falam sobre a importância de quê? De perdoar, de perdoar. Precisamos perdoar, porque quando nós não perdoamos, nós corremos o risco, e isso acontece, de nos tornarmos amargos, de nos encontrarmos no caminho da autopiedade. Nós ficamos amordaçados. Quando você perdoa, na verdade, o maior beneficiado é você mesmo. Você entrega a pessoa nas mãos de Deus, como Paulo escreveu aos Romanos. Minha é a vingança, diz o Senhor, não é verdade?
Ele diz isto lá no capítulo 12, aos Romanos. O apóstolo Paulo fala sobre esse tema tão importante, né? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 17 em diante, do capítulo 12 da carta aos Romanos. Ele diz assim: a ninguém torneis o quê? Mal por mal. Faça isso. Se a pessoa te fez mal, você vai fazer o quê para a pessoa? Vai fazer o bem. A pessoa não deu bom dia para você, você vai falar o quê? Bom dia. A pessoa não disse que te ama, mas você vai dizer o quê? Eu te amo. A pessoa não te dá um beijo, mas você vai lá e dá um beijo nele ou nela. A ninguém torneis mal por mal, mas procurai as coisas honestas perante todos os homens. Versículo 18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos. Então você precisa perdoar, porque quando você perdoa, eu não vou procurar o quê? Vingança. Em casa isso pode acontecer? Ele não me deu bom dia, eu não vou dar bom dia também não. Ele não me disse que me ama, eu também não vou dizer que te amo não. Ele não me fez um favor, não vou fazer favor para ele também, que ele vai pegar o copo d'água dele, ou o que for dele, né? Não faça isso não. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Você perdoa. Porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Versículo seguinte. Portanto, se teu inimigo estiver fome, faz o que com ele? Mas não é veneno não. Não é verdade? Não é veneno não. Dá-lhe de comer, né? Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Vence o mal com bem. Perdoa. Perdoa. Isso é muito importante. Nós precisamos sair daqui hoje com a decisão. Precisamos dizer, eu vou perdoar. Eu vou perdoar. Eu não vou guardar sentimento de vingança no meu coração. Eu acredito que quando nós não perdoamos, nós nos tornamos diante de Deus tão culpado quanto a pessoa que nos feriu. Quando você não perdoa, você se torna pecador, transgressor diante de Deus, tanto quanto a pessoa que feriu você. Porque você está com atitude que contraria o que você aprendeu com quem? Com Jesus. Jesus olha para você, você vai continuar com esse ódio dessa pessoa? E você pensa que você está ok comigo, carregando esse ódio no seu coração? Você pensa que eu aprovo isto? Então você precisa dizer, Senhor, está aqui meu coração ferido, cura. Eu quero dizer que essa pessoa está perdoada. E eu te peço que abençoe essa pessoa, faça próspera, faça bem-sucedida, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Porque se eu pudesse, eu mataria essa pessoa, Senhor. E eu sou um criminoso, então, Senhor, diante de Ti. Lava as minhas mãos e lava o meu coração. Né? Tem que falar isso para Deus. E liberar o perdão. Fazer isto.
Então, quando você não perdoa, você está diante de Deus como aquela pessoa que feriu você. Então, quero convidar você nesta noite a entregar seu passado de agressões e de agredido, seu presente, tudo nas mãos do Senhor. Entrega, Senhor, obrigado porque o Senhor me perdoa. Obrigado. Há um texto em Provérbios, capítulo 17, versículo 9, um texto lindo, o livro de Provérbios, quero confessar para os irmãos que é o meu favorito livro. Eu leio esse livro loucamente, várias vezes por ano. Vamos ler juntos? Que coisa. Então, quando você encobre a transgressão, pode ser reduzido, essa frase, podemos falar uma palavra. O que significa encobrir a transgressão? Perdoar. Quando você perdoa, pronto. Você faz isto. Faça isto. Perdoa. E você precisa perdoar os outros e precisa também perdoar a quem? A você mesmo. Perdoar a você mesmo. Senhor, eu descobri que eu sou tão ruim, tão mal, quanto os meus agressores, quanto as pessoas que me ferem. E eu te peço perdão. Dá-me um novo coração. Transforma-me. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Quero convidar o pastor Iraci, por favor, para vir aqui orar por nós nesse instante, pastor Iraci. Por favor. Logo depois a equipe de louvor já pode vir para frente aqui agora, nesse instante. Quer falar aí mesmo? Pode orar, pastor. Pode orar. Soberano, eterno e poderoso Deus, prostramos diante de Ti para declarar ao Pai de nossa incapacidade, de nossa impossibilidade de com facilidade liberar perdão, que não somos fonte de perdão. Por isso nós necessitamos, ó Pai, da Tua ajuda, do Teu auxílio, mesmo não merecendo, para que, ó Deus, sejamos encontrados sempre numa atitude que Te agrade. Sim, Pai. Pois é imperativo Teu, ó Pai, que perdoemos aqueles que nos maltratam, nos perseguem, e como a Tua igreja ao longo dos séculos tem sido vítima dessas agressividades. Porque continua abençoando a Tua igreja, ó Pai, na pessoa de cada membro, para que faça a diferença, seja um marco histórico onde quer que se localize e que se reúna para celebrar o Teu nome. Abençoa a Igreja Batista em Sião. Seu pastor Washington, ó Pai. Abençoa a Tua igreja, ó Pai. Sim, Pai. Para que essas lições ministradas sejam apreendidas, praticada e observada. Nós Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos criou com uma natureza que somos capazes de, com a Tua ajuda, liberar perdão em um mundo que jaz no maligno, em um mundo, ó Pai, onde a cultura reinante, ó Pai, é de vingança, é de ódio, de destruição. Abençoa, pois, a Tua igreja, ó Pai, vendo esse contexto tão contraditório, ó Pai, para que com a Tua ajuda pratique um cristianismo, ó Pai, diferente da religiosidade.
É a oração que eu faço, não tendo méritos para te impressionar. Isso eu oro dirigindo-me a ti com temor e tremor. Nome santo, poderoso e todo suficiente de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Amém.